Evangelista Irmão Melo quer deixar mais uma mensagem. Dizer o seguinte: não existe maneiras de pregar o Evangelho. A maneira de se pregar o Evangelho é uma só. E o Senhor, novamente, nos fala, e como evangelista, irei falar como se fala. O Senhor, ele diz: arrependam-se e praticai frutos dignos de arrependimento. O Evangelho nos chama a um arrependimento. O que é o arrependimento? É eu desistir de algo que estou fazendo e deixar aquilo ali. E crer em Jesus Cristo, cumprir a sua palavra, a justiça, que é o batismo, porque o batismo não é um ato de obra, é um cumprimento da justiça. O Senhor falou para João Batista: para que se cumpra a justiça, deixa por agora João. E João Batista batizou ele. Então, em Marcos está escrito: quem crê e for batizado será salvo. O Evangelho é isso. O Evangelho trouxe Jesus até a terra para fazer o pecador se arrepender, para que o pecador fosse transformado através da palavra de Deus. E o que Cristo fez na cruz? Porque Cristo veio ao mundo para salvar e não para condenar, porque ele disse: já tem uma que irá julgar. É a palavra no último dia, no dia do juízo. Então aquele que crê e cumpre a justiça do batismo e guarda a palavra, pratica a palavra, ele está colocando a sua fé sobre uma rocha, o qual vem os ventos, a tempestade, e a sua fé não cai, porque ele está colocando a sua fé em Cristo, que justificou através da cruz. Então, em Colossenses, nos diz que toda cédula que nos era o contrário, ele riscou, cravando-a na cruz. Aquelas cédulas de ordenanças que colocavam sobre nós, foi riscada, cravando-a na cruz. Então nós temos que entender primeiro o que é. O Evangelho é o quê? Quer que eu confesse meu pecado e abandone-os. Quer que eu me arrependa. Quando alguém vai fazer algo e aí ele se arrepende, o que é que acontece imediatamente? Ele deixa de fazer aquilo que ele iria fazer. Isso é arrependimento. Então, o Evangelho é isso. Nos chama a um arrependimento. E sem a palavra de Deus, sem a Bíblia Sagrada, se você não souber a palavra de Deus, o mesmo Espírito que enganou a Eva lá no jardim, a serpente, já está no mundo aí enganando muitas pessoas com palavras e filosofias, fazendo comércio da fé, falando que pode fazer isso, sendo que Deus está dizendo que não pode lá na sua palavra. Em Apocalipse é o último livro. Por quê? Porque onde foi o Senhor abriu os selos, foi cumprido tudo, testificou de tudo. E lá está dizendo as obras que não pode fazer. Apocalipse 20, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 22, versículo 15. Está escrito tudo aquela classe de pessoas que praticam aquilo não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque primeiro eu tenho que crer em Jesus, para ele me libertar dessa força chamada pecado. Para mim não praticar o pecado, eu preciso fazer o pacto com o sangue do Cordeiro, o pacto do sangue eterno, para que meus pecados sejam apagados e Deus me perdoe e envie seu Espírito Santo. E eu vou na palavra de Deus, examinando as Escrituras, como diz em João 5,39, examinai as Escrituras. Então, praticando a palavra, fugindo do pecado, da aparência do mal, assim o Senhor nos confirmará. Amém.